Olá, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Carlos, professor de matemática, e hoje a gente vai falar sobre grandezas e medidas. Pessoal, quando a gente está falando sobre grandezas e medidas, a gente vai falar em várias situações, tudo bem? Então, olha só, antes da gente começar, dê uma observada que a gente, quando fala de grandezas, a gente vai falar de comprimento, massa, tempo, temperatura, corrente elétrica, quantidade de substância, intensidade, tá? Então, quando a gente chega a falar nesse ponto, a gente fala de algumas coisas, tudo bem? Então, devemos observar que a grandeza nesse primeiro momento, ela trabalha, tá, em diversas áreas, em diversos pontos, tudo bem? Para a gente começar, vamos aos slides. Então, olha aí. No dia a dia, lidamos constantemente, tá, com diversas grandezas, como comprimento, massa, capacidade, temperatura, tempo, entre outras. Entender o que são grandezas, tá? Trabalhar com medidas e estabelecer relações entre as unidades de medidas são ações importantes para a compreensão da realidade. Então a gente pode ver aí, tá? Nessa tabela. A grandeza, a gente vai mostrar aí, tá? Com que a gente vai trabalhar. As unidades, presta bem atenção, unidade de medida. Então nós temos aí não só uma unidade, mas nós temos várias, porque cada uma situação daquela é uma unidade de medida. Então a gente vai trabalhar com várias. Mas no caso que a gente fala, o comprimento é uma unidade, a massa já é outra, tá? O símbolo da unidade é muito importante estar atento para isso aí, tudo bem? Então vejamos aí, a primeira parte. Comprimento. Nós vamos trabalhar com metro, certo? E o símbolo que representa aí é o M, tudo bem? Então a gente vai trabalhar cada um deles. A massa, nós vamos trabalhar o quilograma, então o kg, tá? Que é de quilo. Tempo, nós vamos trabalhar aí o segundo, que é o S. Temperatura, Kelvin, que é representado pela letra K. Corrente elétrica, tá? Vamos trabalhar com amperes, que é representado pelo símbolo A. Quantidade de substância, mol, ou seja, nós vamos trabalhar com ele próprio, o próprio símbolo. Intensidade luminosa, tá? Nós vamos trabalhar com a candela, ou seja, CD. Então a gente pode ver aí, nessa outra parte, que a grandeza trabalha com todas essas áreas aí. Vamos olhar aí, o tempo térmico, tá? Temperatura, tempo, relógio, tá? Peso, balança, tudo que vocês estão vendo aí, calculadora, medida, régua. Então, a treina. Então, quando a gente vê essa parte de grandeza, a grandeza trabalha em diversos campos, tudo bem? A gente não olha só a grandeza como uma coisa simples ali. A grandeza, ela abrange uma infinita área de conhecimento. Então, vamos lá. Vamos a uma questão comentada, que ela está no livro do segundo ano, a prova Enem, na página 81. Diz o seguinte: na alimentação de gado de corte, o processo de cortar a forragem, colocá-la no solo, compactá-la e protegê-la com uma vedação, denomina-se a selagem. Os silos mais comuns são os horizontais, cuja forma é de um prisma reto trapezoidal, conforme mostrado na figura. Então, olha aí. Quando a gente vê uma figura dessa, normalmente, quem vai ao campo, a gente vê como aquela cocheira de colocar alimentação para o gado. Tudo bem? Então, naquele momento ali, a gente vai trabalhar com os ângulos que ela tem e a profundidade, tá? Que nesse caso aqui
nós vamos trabalhar com a altura, que vocês vão ver no desenho representado lá atrás pela letra H. Então, vamos observar. No silo, nós vamos ter a parte de cima, tá? A base maior, representado pelo B maiúsculo. A parte de baixo, a base menor, tá? Representado pelo Bzinho. O comprimento, ao lado embaixo, o comprimento, representado pela letra C. E bem atrás, a altura, representado pela letra H. Na legenda, está bem representado. Como eu acabei de falar, o B representa a largura do fundo, tá? O Bzão, a largura do topo, que é a base de cima. O C, o comprimento do silo, tá? Que é a parte de extremidade. E a letra H, a altura do silo. Considere um silo de 2 metros de altura, 6 metros de largura, de topo e 20 metros de comprimento. Para cada metro de altura do silo, a largura do topo tem 0,5 metro a mais do que a largura do fundo. Após a silagem, 1 tonelada de forragem ocupa 2 metros cúbicos desse tipo de silo. Após a silagem, a quantidade máxima de forragem que cabe no silo em toneladas é... Temos aí 5 alternativas, certo? Se a gente prestar bem atenção, pessoal, não é tão difícil. Por quê? Porque se a gente começar a observar o desenho, fica fácil, tá? Então vejamos. Olha só, para cada metro de altura, a largura do topo tem 0,5 metros. Ou seja, a representação aí é meio metro, tudo bem? A mais do que a largura do fundo. Assim, em 2 metros de altura, a largura do topo tem 2 vezes 0,5, que é igual a 1. Então, quando a gente fala aí o 0,5, devemos lembrar do meio metro, certo? Então, com multiplicação, fica simples. É 2,05, que é igual a 1 metro a mais do que a largura do fundo. Logo, a largura do fundo passa a ser 1 metro menor, assim sendo 5 metros, tá? Que é o que a gente vai observar na figura. Então, podemos ver bem, tá? Olha só, aqui ela já está colocando as medidas. A altura lá atrás, 2 metros. O comprimento que deu na questão, 20 metros, certo? A parte de baixo, tá, do fundo, 5 metros. E a parte de cima, do topo, 6 metros. Com essas medidas, podemos calcular o volume do silo, que tem a forma de um prisma reto trapezoidal. Então vamos lá. A área da base do prisma é A igual Bzão mais Bzinho vezes H dividido para 2 vezes C. Então, nesse momento, pessoal, devemos sempre estar atento para essa fórmula, tá? Ela é uma fórmula simples, mas nem todas as vezes a gente consegue lembrar dela. Então, observe que quando a gente está trabalhando nesse tipo de situação aí, o parênteses aparece aí 2 vezes, tá? Ele vai aparecer no primeiro momento, Bzão mais Bzinho vezes H dividido para 2. Porém, nós temos o comprimento, então ele vai precisar colocar o segundo parênteses e multiplicar pelo comprimento. Então, nesse caso, a gente vai ter A é igual 6 mais 5 vezes 2 dividido para 2. Nesse caso aí, né? E vezes 20. Nesse caso aí não é tão difícil. O que é que a gente vai fazer? A gente vai eliminar o 2, olha.
Eliminando o 2 fica mais fácil, correto? Então a gente aí só vai somar 6 mais 5 é igual a 11. E 11 vezes 20 é igual a 220 metros cúbicos. Uma observação. Com essa pegadinha, observe bem, pessoal, com essa pegadinha aí, após a silagem, 1 tonelada de forragem ocupa 2 metros cúbicos, tá? Desse tipo de silo. O que, nesse caso aí, ele é a prisma, tá? Então, nós vamos ter Q é igual a 220 dividido para 2, que é igual a 110 toneladas. Portanto, aí, a nossa alternativa correta é a letra A. Deu para observar que, nesse momento, a gente tem que estar sempre atento, tá? Nos momentos de observar a fórmula do cancelamento, porque caso você cancele ali momentos errados, você pode anular toda uma questão, você pode errar. Naquele outro momento, eu só cancelei o 2, porque ele dava condições. Mas aí, a gente tem que observar onde estava o 5 mais 6. Tem que ter todo um cuidado, naquele momento ali, dos dois parênteses. Tudo bem? Então, vejamos aí. Uma outra questão. É a questão de número 1 do livro do segundo ano A Prova Enem, na página 82. Diz o seguinte: o termo quilate, além de indicar a pureza do ouro, é uma unidade de medida de massa usada para pedras preciosas, como o diamante. O Cullinan, maior diamante já encontrado, tinha 3.106 quilates, quando bruto, sabendo que 1 quilate é equivalente a 0,2 grama, qual era a massa desse diamante? Então, nós temos aí 5 alternativas, certo? Podemos ver, pessoal, que ela não vai ser tão difícil. Por quê? Observem aí. 1 quilate é igual a quanto? 0,2 gramas. 3.106 quilates é igual a quanto? Né? É 3.106 vezes 0,2, que é igual a 621,2 grama. Então, são gramas aí que a gente vai vendo. Portanto, o diamante Cullinan tinha 621,2 gramas. Observe que naquele momento lá, eu vou falar no primeiro momento só a letra G. Então, a gente vai falar só grama, tá? Agora, quando vai na parte escrita, tudo bem. Aí a gente vai falar gramas. Observem bem, tá, pessoal? Na segunda linha, lá no final, só falei 621,2 grama. É a representação. Ela é falada desse jeito. Agora, quando ela vai ser escrita, ela vai ser escrita em gramas. Tudo bem? Então, continuando. Portanto, aí, a nossa alternativa correta é a letra B. Questão de número 2, que está no livro do segundo ano, A Prova Enem, na página 83. André vai dar uma festa e quer comprar 30 litros de refrigerante em lata. Sabendo que a capacidade de cada latinha é de 350 ml, ele deverá comprar pelo menos... Olha aí, é uma questão simples e fácil de ser entendida. Como nós estamos falando de grandezas, não temos muito o que complementar. Vamos lá, 30 litros. 30 litros aí é igual a quanto? 30 vezes 1.000 ml.
que é igual a 30.000 ml. E nesse caso aí, o que a gente vai fazer? A gente vai pegar os 30.000 ml e dividir pela quantidade de uma lata, certo? Que é 350 ml, que vai dar aproximadamente 85,7. Logo, para obter 30 litros de refrigerante, são necessários aproximadamente 85,7 latinhas. Portanto, André deverá comprar pelo menos 86 latinhas. Portanto, aí, a nossa alternativa correta é a letra A. Então, observe, pessoal, no momento que ele fala 85, olha lá, 85,7 é a quantidade de latinhas. Só que não tem latinhas nessa quantidade. Nós vamos comprar 86 latinhas, certo? Então, ali, por isso que ele dito, é por aproximação. Não é o líquido, e sim a unidade que ele está comprando. Tudo bem? Então, vejamos. Vamos a uma próxima questão. Questão de número 4, que está no livro do segundo ano, a prova Enem, na página 83. Diz o seguinte: desde a sua primeira edição, em 2005, a virada cultural atrai milhares de pessoas de todas as partes de São Paulo e do Brasil, até a região central da cidade. Ao longo dos anos, a festa foi se difundindo cada vez mais por este perímetro, até recentemente incorporar a região da Luz, além da República e Anhangabaú. Uma maneira de estimar a quantidade de pessoas presentes em grandes aglomerações é considerar que 4 pessoas ocupam 1 metro quadrado. Seguindo essa estimativa, o público de uma apresentação da virada cultural no Vale do Anhangabaú, em que as pessoas ocuparam todos os quase 8.000 metros quadrados de área livre, é de aproximadamente, podemos observar aí que nós temos aí 5 alternativas, certo? Aí a gente vai fazer esse cálculo, pessoal, que é uma coisa básica. Se você prestar bem atenção, ele não tem um grau de dificuldade. Olha só. Considerando que 4 pessoas ocupam 1 metro quadrado, tá? A estimativa do número de pessoas para, uma área de aproximadamente 8.000 metros quadrados é... Aí nós vamos pegar o 8.000 vezes 4, tá? Então vai ficar aí. 8.000 vezes 4 é igual a 32.000. Portanto, aí, a nossa alternativa correta é a letra E. Viu como ela é bem simples? Então, ela não tem aquele grau de dificuldade. Tudo bem? Pessoal, essa foi a nossa aula de hoje. Para rever essa aula, acesse as nossas plataformas. E até a próxima aula!